Tá curioso pra saber se ficou boa a adaptação do Uzumaki, né? Que foi o formato então de mangá pra um anime, né? Ou animação, seja lá como que você quer falar. Eu já vi então o primeiro episódio e eu quis trazer pra vocês então como se fosse uma primeira impressão. Como foi a minha primeira impressão assistindo e a minha expectativa e ideias dos próximos episódios. Mas eu já vou avisando vocês que eu não vou criar um vídeo desse pra cada episódio, tá? Na realidade vai ser entre o primeiro episódio e talvez uma review completinha quando sair todos os episódios. Mas até então não é nada certeza. Deixa nos comentários se foi uma ideia legal pra você. E dentro dessa minha primeira impressão, a gente vai falar um pouco mais ou menos de como vai ser então essa adaptação, se ela realmente aparenta ser bem feita, dos pontos positivos e os pontos negativos. E o melhor de tudo, fica tranquilinho que isso aqui é sem spoiler. Por mais que seja uma obra já lançada há algum tempo, esse vídeo vai ser totalmente sem spoiler. Então você pode assistir esse vídeo e depois ir lá assistir o seu primeiro episódio e tirar também as suas primeiras impressões. E mesmo da gente falando então de uma série nova, vale lembrar que o Uzumaki saiu em 1998, sendo então uma publicação semanal lá no Japão. Foi lançada de 1998 a 1999, ela ficou um ano aí em publicação. E depois disso tudo sim que ela foi compilada para ser vendida então como o estilo de mangá que a gente já conhece. Ele foi compilado em 3 volumes e mais pra frente eles fizeram aquele mangá maior assim para poder ser vendido. Mesmo sendo lançado no Japão de 1998 a 99, aqui no Brasil só foi chegar em 2003. Devia ser uma coisa bem rasa, assim, e difícil de ter um lançamento muito simultâneo, de certa forma. Então, né, ele foi lançado muitos anos depois. E também, depois de 2020, a Devir foi lá e relançou, fez uma reimpressão desse mangá e foi lançado numa ótima qualidade. E até hoje, na verdade, são os que a gente mais acha nas prateleiras em livrarias e tudo mais. E com isso, por ser muito antigo, já é uma obra até favorita de muita gente que gosta do estilo de terror e horror, que é basicamente como é tratado esse estilo. Ele não é muito tratado como um terror, e sim como uma série de horror. E não só quem gosta também desse estilo, mas também quem gosta principalmente do autor do Junji Ito, que ele é o cara expert de criar esse estilo de história e também de desenho. Então a relevância de gostar ou não vai mais pra você que não acompanha as obras ou caiu de paraquedas aí, viu que ia sair o Uzumaki, se sentiu curioso pela estética e tudo mais. Então esse vídeo vai servir mais pra você também tirar suas dúvidas e tudo mais, pra ver se compensa gastar aí seu tempo assistindo, porque eu tenho certeza, pra quem é fã de Junji Ito e fã de obras de horror, é praticamente 100% certeza que a pessoa vai gostar. Bom, então 2 jovens vivem em uma cidadezinha chamada Kurocho e acaba sendo então amaldiçoada. Mas não é uma maldição qualquer não, é uma maldição bem estranha, onde as pessoas começam a ficar obcecadas pelo símbolo espiral, sabe, em formato espiral e tudo mais. Tudo que é espiral pra elas chama a atenção e tem que ser feito em espiral. Então as pessoas começam a ficar obcecadas, começam a procurar esse tipo de formato espiral em qualquer coisa que existe na cidade. E com isso a cidade também começa algumas coisas a ter formas espirais. Então conforme você vai assistindo, você vai pegando alguns detalhes bem importantes. E nisso, com essa maluquice, elas começam a sumirem e ninguém sabe o paradeiro e da onde essas pessoas vão parar. Esses 2 jovens então acabam que tendo uma ideia aí pra fugir dessa cidade, né? Pra eles também não acabarem ficando malucos. Porém, não funciona da forma que eles queriam. E com isso eles vão ter que lidar com o espiral da pior forma possível. Eu não posso nem falar mais, porque seria contar muito da história, dar muito spoiler. E assim, pra gente iniciar o nosso vídeo, já tá ótimo. Uma coisa que a gente já pega logo de cara é o estilo da animação. Ela é totalmente em preto e branco. Muita gente ficou em dúvida se seria só o trailer e tudo mais, mas não. Ela foi tão fiel na adaptação de um mangá, né, que ele não é colorido, é preto e branco, que a animação é totalmente também em preto e branco. Acredito que tem muito a ver com a ideia de ser mais assustador, ser mais esquisito, assim, pra assistir. Essa também segue ali uma característica cinematográfica, sabe? Algo se bonito, diferente da gente assistir. Acho que tem, sabe, aquele toquezinho de ser original, de ser uma pegada mais cult, assim. Acredito que tem totalmente um pensamento dentro disso pra poder criar, então, o Uzumaki. E ao meu ponto de vista, aparentemente não ficou ruim, tá? Até porque eu gosto mesmo também de mangás. Então, eu segui essa estética e tal. Uma pegada mais ousada, né? Foi alguma coisa diferente de adaptação. Então, eles fizeram da forma mais fiel possível pra trazer, então, esse toquezinho de como se fosse realmente dar vida às artes do mangá. Mas, ó, eu tenho certeza que esse estilo, querendo ou não, vai afastar um pouco das pessoas. Não são todas elas que vão se sentir confortáveis e bem de assistir também um episódio em preto e branco. Pode ser que para algumas pessoas seja massivo, seja estranho e tudo mais, causa uma certa estranheza. Então aquela falta de coloração pode ser que não atraia muitas pessoas. Então de certa forma ele já pode excluir ali um grupo de pessoas que já não se sentem confortáveis em assistir algo em preto e branco. Mas tudo isso também tem a ver, né, com o valor
valor da arte ali. Então, querendo ou não, a gente não pode agradar todo mundo. Então, se você quer abusar de um estilo gráfico ali e tudo mais, vai ter ali suas consequências e pode ser que esse grupo de pessoa não se encaixe pra assistir o Uzumaki. Mas um ponto bem importante e pode ser crucial é que fica até meio um pouco cansativo de assistir, pela mesma questão do preto e branco. Mas eu digo isso em questão de, tipo, eu não me senti cansado, porém foi um episódio só. Então eu fico imaginando se fosse uma série mais ou menos mais longa, a gente já tenha saído completo, de querer maratonar aquilo. Eu acho que meus olhos se sentiriam mais cansados, porque querendo ou não, é muita informação, não vai ter onde nossos olhos vai ser mais chamado. Então quando a gente vê uma obra em cor, a gente tem um costume de olhar em pontos específicos e depois a gente apreciar o restante num geral. Mas desse não, esse como é preto e branco, acaba que a gente tendo que prestar atenção em tudo e fica um pouco meio cansativo pros olhos, né? De prestar atenção em tantos detalhes ao mesmo tempo e também tendo que assistir e ler e entender o que a história tá tentando se passar. E entrando nisso, a gente também tem outra coisa que pode ser ruim pra uma maioria, que seriam os lançamentos semanais. E querendo ou não, isso pode ser um ponto que afaste aí também algum grupo de pessoas. E como eu falei, a gente não vai ter todos os episódios já sendo lançados. Eles vão ser lançados semanalmente. Pode ser que seja uma estratégia aí também, né, pra manter o hype, pra galera sempre voltar assistindo e mantendo e tudo mais. E querendo ou não, não vão ser muitos episódios, vão ser 4 episódios somente. E esses 4 episódios, então, lançados semanal. E de forma que vai dar mais ou menos aí um mês certinho pra pessoa ir assistir. Então, se fosse 4 episódios, todo mundo praticamente assistiria, se não se sentisse tanto cansado assim, né, por ser preto e branco. Mas as pessoas assistiriam muito rápido e acabaria ali o hype até. Porque, querendo ou não, foi uma espera muito grande dessa adaptação de Uzumaki e tudo mais. Então, querendo ou não, vamos manter um pouquinho aí, durante um mês, as pessoas esperando pra assistir o próximo episódio. Opa, e antes da gente continuar falando aí, não deixa de curtir o vídeo, tá? Se tá curtindo aí, se você tava animado, então, pro lançamento aí do Uzumaki e tudo mais, é bem fã de Junji Ito, deixa aí nos comentários também, cara. Se inscreve pra fazer parte aí da comunidade do Animania, porque querendo ou não, com tudo isso, você vai ajudar demais a gente aqui no canal. Mas pensando, então, naquela ideia do cansaço, eu penso que se fosse um filme todo em preto e branco, seria cansativo demais de ver. Muita gente droparia, não ia querer mais assistir. E eu, então, acredito que um formato de série seja um formato essencial pra fidelizar as pessoas que vão assistir. Então, é muito legal, tipo, ó, é bem interessante, porque é um ponto de vista da questão do preto e branco que vai servir de pessoa pra pessoa, porque eu achei que uma coisa muito legal, mas que tenha muito uma possibilidade de ser cansativo. Porque, tipo, eu acho que a única coisa que eu assisti tão grande assim, em preto e branco, seria um filme que é o Farol. Então, querendo ou não, o Farol é bem massivo, é maçante, é diferente de você assistir. Agora, o Uzumaki, ele vai ser lançado semanalmente, porém também seguindo essa estética de preto e branco. Mas aqui já vai também um ponto que vai negativo ao meu ver. Essa animação foi lançada e ela não tem dublagem em português. E como alguns de vocês aí sabem, eu gosto muito de acompanhar, de ver as animações dubladas. Então acabou que isso sendo um problema pra mim, porque eu jurava que teria ali uma adaptação, né, uma dublagem em português, mas não. Quando eu fui startar a animação ali pra assistir, eu dei de cara só com a legenda e o áudio original em japonês. E eu já tava esperando, né, uma dublagem de boa qualidade e tal, porque hoje em dia é muito difícil uma animação, principalmente, ser lançada sem a dublagem. Mas aí não, dei de cara ali só com o áudio original japonês. Então isso pode ser um ponto negativo pra quem gosta aí de ver dublado e tudo mais. Mas até então eu não sei se vai rolar então a possibilidade de um lançamento aí depois, né, depois de lançar ou no meio da série e tudo mais. Mas até então a gente não tem nenhuma notícia, não tem nada. E acredito eu que não tenha nenhuma outra dublagem tirando a do japonês. Então, pra você que só gosta ali e tal, se é o otaquinho 100%, pra você vai ser legal, você vai curtir, porque, né, o japonês ali padrãozinho que você já tá acostumado. Agora, pra pessoas que gostam e fazem questão de assistir em português, isso aí já vai ser uma negação, então vai ser um ponto bem negativo pra você que gosta de dublagem. E outro ponto que até então é bem crucial também em questão de ser negativo, é que muita coisa e muitos detalhes nessa animação acabaram sendo em CGI, ou seja, aquela animação zona 3D feita em computadorização. Mas por ser preto e branco, por ter uma estética e tudo mais, eles conseguiram esconder. Então assim, é uma coisa meio que escancarada se você tiver acostumado e ficar meio prestando atenção demais, assim, na movimentação, no estilo do rosto e tal, mas nos momentos que são especiais do mangá e tudo mais, que são momentos onde eles mostram muito o rosto, que tem características muito importantes e únicas, deu pra ver que aquilo foi desenhado. Não foi em questão de animação de CGI, mas querendo ou não, a gente vai ver uma mistura ali. É uma questão mais artística, mas ainda assim eu acredito que foi uma técnica de CGI que eles utilizaram ali pra amenizar, quem sabe, os trabalhos, pra ser uma coisa meio diferente, não sei. Funcionou, pelo menos no primeiro episódio ali ficou bacana, mas agora pode ser que para as pessoas que se negam totalmente pra CGI seja um ponto negativo, tá? Então é bom ficar ligado, já que vai ter algumas coisas em CGI ali sim. Acredito pra mim que foi alguma coisa complementar, não foi nada que vai afetar
assim, a arte do negócio, porque, como eu falei pra vocês, momentos cruciais e originais daquelas cenas clássicas do próprio mangá do Uzumaki, ele vai ser feito em desenho mesmo, então dá pra ver que tem uma arte totalmente diferente, e principalmente na parte do horror. Mas querendo ou não, pode ser um ponto bem negativo pra algumas pessoas que vão assistir. E agora o último ponto que eu achei bem importante é que, até então, ele tá muito fiel, de verdade, ele tá muito fiel assim. Se você pegar o primeiro episódio e ler o começo do mangá, é muito parecido. Mas, querendo ou não, ele mudou a ordem de algumas coisas. Colocaram coisas importantes assim no começo do mangá, e na animação ela acabou sendo pro meio do final do episódio. Então eles acabaram mudando um pouco da ordem cronológica das coisas, porque no mangá acaba sendo meio confuso. Acaba sendo entregue muita informação de uma vez. E na animação não. Ela acaba sendo tipo como se fosse um storytelling, um enredo ali melhorado. Mas ainda assim, pra quem não conhece, pode ser que ela ache um pouco estranho. Pode ser que no começo você vai assistir e tal, vai achar um pouco meio estranho, esquisito e tudo mais. Mas é menos bagunçado do que o mangá. Então você vai acabar, tipo, pode ser que estranhe assistindo, mas saiba que tem uma ordem que foi trocada mesmo, tá? Mas acredito que seja pro melhor entendimento de uma pessoa que tá vendo o Uzumaki pela primeira vez. E isso se atenta à questão dos próximos episódios. A gente tem que ver se eles vão mudar demais. O primeiro pode ser muito fiel, mas chegar no meio da história eles mudarem alguma coisa. Pode ser, é uma possibilidade. Porque não é aquele 100% de a gente tá assistindo e a gente pode ver a página do mangá lado a lado e vai ser 100% fiel, vai ser aquilo, não. Ele mudou algumas ordens das coisas e tudo, então pode ser que mais pra frente isso seja um problema também, tá? Mas não tem como a gente saber. Vamos ter que esperar aí o lançamento então dos próximos episódios. Based on Junji Ito's spine-tingling manga comes the all-new limited series, Uzumaki. Enfim, eu espero pra você, principalmente que é fã, que tenha gostado aí dessa adaptação, que esperou muito, né? Mas finalmente teve esse lançamento, eu espero que você tenha gostado. Eu tô curtindo, eu gostei bastante, eu tô ansioso aí pra assistir os próximos e principalmente, né, ver o desfecho de como vai ser, se vai mudar muito alguma coisa, se vai continuar sendo fiel ou não, mas eu tô curioso pra isso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de sair, não deixa de curtir o vídeo aí, cara. E também se inscreve, né? Vem fazer parte aí da comunidade do Animania. No finalzinho do vídeo eu vou deixar mais duas reviews aí pra você, então se você curtir e tudo mais, pode assistir uma dessas duas, e não deixe de entrar no canal pra você ver mais outros vídeos de outros temas em relação à animação. Muito obrigado então pela sua atenção e vejo você lá no próximo vídeo.